Livro Qual o Propósito do Tempo? Pedro Dong, capítulo 1. Tema desta semana: o pano de fundo da carta de Paulo aos Efésios. Meta de hoje: leitura das páginas 9 a 11. Ater-se à palavra profética. Essa era sua segunda viagem, ao término da qual Paulo levou Áquila e Priscila para Éfeso. Atos capítulo 18, versículo do 18, parte B ao 23. Chegou a Éfeso nesse período um judeu chamado Apolo, que era muito eloquente na pregação da palavra. Versículo 24 ao 28. Vemos mais tarde que sua ida a Corinto acabou gerando problemas na igreja, pois distraiu os irmãos dos ensinamentos de Paulo, que era o canal usado por Deus para revelar seu plano às igrejas. 1 Coríntios capítulo 1, versículos do 11 ao 12. Naquela época as igrejas não tinham clareza de que Deus falava por meio de Paulo, e muitas vezes se distraiu com outro falar e até outro evangelho. Por causa disso, muito do que Paulo falou não teve o efeito desejado. O resultado da pregação de Paulo. Em suas viagens, Paulo sempre pregava o evangelho do reino, e não foi diferente quando esteve em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Atos capítulo 19, versículos do 1 ao 2 e o 8. Assim como Paulo, devemos ter o hábito de pregar o evangelho e orar pelas pessoas onde quer que estejamos. Uma vez salvos e transportados para o reino de Deus, os homens são encabeçados pelo governo celestial e reconectados ao Senhor. A origem de todos os problemas da humanidade está em nos desconectarmos de Deus. As pessoas estão aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Mateus 9,36. Muitas, inclusive, não veem mais sentido na vida. Nós pregamos o Evangelho a fim de levar o homem para debaixo do governo de Deus. Quando o homem é governado pelo Senhor, tudo é resolvido e entra em ordem. Por isso é tão importante pregar o Evangelho. O versículo a seguir ressalta que para receber a palavra profética é preciso ter fé, pois sem fé a palavra profética se torna mera doutrina e não funciona. Visto que alguns deles se mostravam impedidos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Atos 19:9. Tirano era um filósofo grego que havia montado uma escola para falar de sua filosofia, algo que era muito comum na Grécia naquele tempo.